Bom dia, pessoal. Vão entrando aí que eu vou... É porque vocês estavam em outra aula e aí não deu para a gente começar no início correto dela, tá? Só um minuto. 86. Opa. 863. 43. 4. 99, 27. Tio, pelo visto, acho que eu acabei de presenciar a maior falta de empatia com os professores que eu já vi. Só um minutinho, pessoal. Estou só acertando a câmera aqui, que o outro celular acabou a bateria. Acho que eu estou bem, vamos ver. Se eu vou aparecer. Ok, apareci ali. Deixa eu ver se não está aparecendo nada. Beleza. Pessoal, vamos lá então, continuar, porque a gente já perdeu alguns minutinhos aí. Lembrem de registrar a presença sempre que entrar na sala, vai no chat, coloca o seu nome e a palavra presente na frente, tá, Pedro? Não esquece não. E vamos lá. Deixa eu pegar o livro de vocês. Estava aberto, mas eu só fui ver um negocinho, acabei fechando aqui. Eu acho que eu vou ter que comprar outro fone. Só um minuto, vamos lá então. Livro 3. A gente chega, pessoal, se vocês olharem para o livro 3 de vocês, a gente chega ao fim. Deixa eu só... A gente chega ao final do livro 3, nesse capítulo de número 11. Então, vamos fazer mais algumas atividades. A Lívia me pediu ali, dentro da sala, meu Deus, no WhatsApp, que ela está com algumas dúvidas. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas atividades aqui. E depois vocês vão fazer o seguinte, prestem bastante atenção. O sistema deu presta bastante atenção nisso, hein? Ó, o sistema, na hora que eu fui gravar a aula de vocês, ele deu um atraso para mostrar a aula e eu repeti a aula lá no Alunos Book. Então, quando você for olhar lá na sua aula do Alunos Book, vão ter duas aulas iguais, com a mesma data. Vai estar escrito assim, aula dia 20/7, capítulo 11, Geometria Molecular. Vão ter duas aulas nas duas turmas. Eu pedi o Danilo para corrigir para mim, mas por enquanto passem lá e marquem, tá? Nas duas aulas. Uma delas é repetida, tá? Na verdade, são aulas repetidas, porque o sistema travou na hora que eu cliquei para enviar e ele registrou e não me deu o retorno de que tinha registrado, tá? Só por isso. Depois, lembrem-se do seguinte. Vocês vão tentar fazer as atividades propostas em casa. Presta bastante atenção, hein? Ainda não definiu uma data para a turma de vocês. Tentem fazer as atividades propostas em casa durante a semana, porque na sexta-feira, né, nas próximas aulas que forem entrando lá no Alunos Book, eu vou pedir para registrar estas respostas. Então, façam as atividades propostas, beleza? Tentem fazer. Vocês têm o grupo, vocês têm tudo ali, né, o meu contato. Tire as dúvidas no decorrer da resolução dessas atividades, tá? E aí, vocês vão registrando. Não esqueça que a partir do capítulo, na verdade, desses capítulos aqui, ó, 8, 9, 10 e 11 do livro 3, eles já vão contar como atividades desse próximo semestre. Então, ligações químicas 2, hibridização dos orbitais, estão vendo aí na minha tela, né? Geometria molecular. Estas respostas, elas já devem, não que você tem que fazer hoje, mas elas já precisam, de certa forma, já serem inseridas lá no sistema, tá?
Não deixa para fazer igual estão fazendo o que a gente fez. É claro que a gente estava se organizando, mas no primeiro semestre que muita gente, né, muita gente não, assim, algumas pessoas não fizeram as atividades nem do portal SAS, tá? Tudo bem, eu entendo as atividades extras que eu passei, mas as do portal SAS não dá para entender. Então, registrem, porque eu vou começar a contar pontos e eu já vou começar a registrar no meu diário a partir do capítulo 8. Quando, professor? Olha, se você já tem as respostas do 8, já tem a do 9, já tem a do 10, já vai lá, marca e joga no sistema, tá? Se você não tem ainda, vai fazendo, porque vai entrar na sexta-feira, né, na próxima aula, a data para vocês terem uma parte destas atividades no sistema, porque eu já vou começar a avaliar, não vou deixar acumular coisas. Vamos lá, então, pessoal. Então, a gente respondeu a número 1, respondeu é ótima. Respondeu a número 2, e aí a gente passa para esta questão 3, que trabalha. É muito importante aqui que você veja o seguinte, é muito importante que você consiga visualizar nos exercícios quais são aqueles casos que fogem dos casos clássicos. Quais exercícios eu vou te indicar para que você observe isso? O exercício de número 3, porque trata de casos de uma hibridização que não é tratada no livro, mas ela ocorre. Então, esse exercício número 3, ele requer que a gente analise essa tabela, beleza? Então, preste bastante atenção. O exercício 5 para a sala, eu vou deixar vocês fazerem. Eu vou cobrar... Olha só, que presta bastante atenção. O exercício 5, ele trata de uns casos, digamos assim, diferentes, tá? Bem diferentes. Eu preciso, nesses casos, que você... eu vou pedir que você faça sozinho esse exercício 5. Então, deixe ele pronto, tente fazer, tire as suas dúvidas comigo no WhatsApp, no Instagram, em qualquer parte que vocês tenham contato, porque eu vou cobrar as respostas desse exercício 5. E por que você não vai fazer? Porque ele trata justamente desses casos que vão além dos casos clássicos que a gente estuda. Então vamos lá ver pelo menos um primeiro caso aqui. 2 moléculas importantes. O que eu aconselho vocês a fazerem na resolução de atividades, pessoal? Pega a molécula, por exemplo, SO2, coloca na frente, escreve SO2, tem geometria angular. SO3 tem geometria... Tipo, pega a fórmula do exercício e vai criando um resumo, uma tabela, um quadro, com as principais moléculas e as geometrias dessas moléculas. Por quê? Porque como elas vão aparecer constantemente na maioria dos exercícios, é certo que se você pegar um exercício que tenha um caso muito diferente, né, um caso muito diferente, e todos os demais que aparecem nele são casos clássicos, você consegue resolver o exercício apenas fazendo os casos clássicos. Então, foi o que eu aconselhei a todas as minhas turmas, desde quando a gente começou a trabalhar com esse material. Pega a molécula, SO2, apareceu o SO2 aqui nesse exercício. Que geometria tem ele? Que geometria tem essa? Faz uma tabela, um banco de dados de moléculas e geometrias, da sua forma, tá? Não precisa ser uma característica específica. E aí vai facilitar muito. Então vamos lá. 2 casos importantes, o CLF3 e o CLF5. Veja que no caso aqui a gente tem uma situação bem inusitada. Se você for parar para pensar apenas no comportamento dos 2 elementos químicos, você vai verificar o seguinte: tanto o cloro quanto o flúor, eles pertencem à família dos halogênios, a família 17 da tabela periódica, 17. Então, ambos os átomos, né, formam ou têm 7 elétrons na sua camada de valência. Ambos os átomos precisam de apenas
uma ligação química para completar o seu octeto. E aí você tem que pensar o seguinte. Bom, se eu tenho duas moléculas, ClF3 e o ClF5, presta bastante atenção. Eu tenho que agora perceber que tipo de ligação ou geometria vai acontecer aqui, uma vez que tem a seguinte situação, pessoal. Se o cloro e o flúor necessitam de um elétron, né, de uma ligação, como? Aí você tem que se perguntar, peraí, o cloro e o flúor, eles precisam de uma ligação cada para poder completar o octeto, porque ambos têm 7 elétrons na camada de valência. Então, eles precisam de uma ligação cada um. Só que ali nas moléculas é um átomo de cloro ligado a 3 átomos de flúor e um átomo de cloro ligado a 5 outros átomos de flúor. Peraí, como que é possível? Aí você tem que fazer a ligação com o capítulo anterior. Como que é possível um átomo, como o cloro, que só faz uma ligação teoricamente, consegue se ligar de 3 a 5 outros átomos? Ah, eu vi que nesses casos, o que acontece quando um átomo faz mais ligações do que teoricamente ele poderia fazer, segundo a regra do octeto? Esse caso é um caso de hibridização, acontecia muito lá no capítulo anterior. O carbono só podia fazer 2, mas ele faz 4. Então, como que esse tipo de situação, como esse tipo de situação ele vai se resolvendo? Então, veja bem, ClF3 e ClF5, eles querem saber a geometria e a hibridização. Então, vamos lá a essa ideia que está expressa aqui. Ó. O ClF3, vou botar aqui para vocês hibridização ClF3, para vocês terem uma visualização. Aqui. Olha lá. O átomo de cloro, ele vai ter 7 elétrons, ó, 2, 4, 5, 6, 7. Cada elétron aqui está participando de uma ligação. Então, vai ter essa característica aqui, beleza? Então, essa é a molécula do ClF3. Olha só que interessante. No caso do cloro, ele, nesse tipo de hibridização, o cloro ele vai ter uma hibridização do tipo sp3, sp3D. Por quê? Porque nesse caso ele vai precisar dos seus orbitais D para que outros átomos de flúor entrem na sua estrutura. Né? É só você pensar, gente, se ele só podia fazer um, mas tem 3 coisas ligadas a ele, como que essas 3 coisas estão ligadas? Expansão do octeto? Não. O cloro não é um elemento que faz a expansão do octeto. Veja bem. Olha que interessante. O cloro não é um dos elementos que tem tendência a expandir seu octeto. Tá, mas então se ele não tem tendência em expandir o octeto, e o cloro só pode fazer uma ligação porque ele tem 7 e precisa de 8, logo, a única resposta para explicar o porquê que ele faz tantas ligações assim, com 3 e com 5 átomos de flúor, é a hibridização. Mas aí eu tenho que pensar, que tipo de hibridização? É SP? Aí eu vou ver que o cloro, ele chega, né, não o cloro, mas os orbitais S e os orbitais P do cloro estão praticamente completos. Tem um espaço no orbital P. Igual aqui, ó, um espaço no orbital P. Eita. Então tem um espaço no orbital P. Só esse elétron aqui, ó. Então como é que ele está ligado aos outros 3? Ele expande para o subnível D. Então a gente vai ter aqui, ó. Volta aqui no livro. Opa. Uma hibridização, anota aí, ó, ClF3, hibridização do tipo sp3D, logo
a geometria desse cara é bipirâmide trigonal. Se o CLF3 é uma geometria ou uma hibridização, melhor dizendo, SP3D, o CLF5, bom, então eu vou precisar de mais 2. Obviamente, então aqui eu vou ter SP3D2. Bacana, né? Então, octaédrica. Como que você está chegando a isso, professor? Me perdi nessa explicação toda que você falou. Como que eu estou chegando a isso, pessoal? Eu estou chegando usando... Eu vou botar aqui na tela, ó. Daqui até aqui. Estou usando todos esses 3 capítulos para entender isso aqui. Por que que é assim? Veja, eu estou tentando te explicar o porquê que é. Porque eu simplesmente poderia chegar aqui para falar para vocês e falar o seguinte, ó, CLF3 é um caso especial. Ó, posso resumir tudo isso que eu falei da seguinte forma. CLF3 é um caso especial de compostos químicos, né? Não são aqueles casos clássicos. E aí você tem nele uma hibridização do tipo sp3d e no CLF5 uma hibridização do tipo sp3d2. Aí você vai vir aqui, qual a geometria para cada tipo de hibridização? Bom, a geometria da sp3d é bipirâmide trigonal e da sp3d2 é octaédrica. Pronto. Com isso eu respondo o meu exercício. Vamos ver. Qual é a geometria desses dois? Bom, o CLF3 é bipirâmide trigonal e o CLF5 é octaédrica. Vamos ver aqui. Trigonal plana, bipirâmide trigonal SP2, SP3D, não. Em forma, ele pede a geometria molecular e a hibridização do átomo central, isso mesmo. Então, ó, em forma de T, pirâmide de base quadrada, SP3D, SP3D2. Em forma de T, pirâmide trigonal, bipirâmide trigonal. Ela não é SP3, é SP3D. Em forma de T, bipirâmide trigonal, SP3D, SP3D. Não é em forma de T. Ah, tá. Olha o que eu estava cometendo aqui, um erro gritante. Qual o erro que eu estou cometendo aqui? Qual é o erro que eu estou cometendo aqui? Eu estou analisando uma outra coisa. Por isso que eu não estou achando a resposta. Analisando a geometria dos pares de elétrons? Isso, Caio, perfeito. Eu estou analisando a geometria dos pares de elétrons. Isso. Então aqui, pessoal, ó, é a em forma de T. Olha só que interessante. Veio aqui na minha cabeça agora, ó. Em forma de T para o CLF3, CLF5. Vamos ver se o Google traz para a gente aqui. O CLF5. CLF5, vem cá. Aqui. E a CLF5, ele tem uma geometria 5, 6 elétrons, sobra o par de elétrons no átomo central, e aí? São, ó, forma de T, logo essa daqui só pode ser, pirâmide de base quadrada, SP3D, SP3D2. Beleza? Então fica aí a resposta. Vamos conferir. Letra 8. 2, 3. Capítulo 10. Capítulo 11. Olha lá. Ó. 3D. Ah, não. Ok? Perguntas que vocês não entenderam dessa atividade, porque ela foi bem complexa. Assim, foi, mas, né, tá vendo o tanto de conceitos que eu fui usando para chegar a uma resposta? O Caio, pelo visto, ele acompanhou certinho. Tanto é que ele
pegou o erro ali que eu estava cometendo. E aí? E os demais? Como estão? E aí, pessoal? Marina, tudo bem? Matheus? Esther? Matheus? Tá tudo bem? Não, não? Não, não escutei não. Só queria saber se está um retorno. Faz só um sinal, às vezes, não precisa nem ligar o áudio. Ficou claro? Tá bem? Pedro Nunes, Vago. Pietra, Victor, Pandolfi, Aline, Flávia. Sinais aqui no chatzinho para eu entender. Arthur Pandolfi, ok. Victor. Flávia. Aline, Pietra, Pedro. Aline, tudo bem? Tranquilo? Pietra, Pedro Nunes. Vitor. Será que Pietra deve estar falando ou está com o áudio desligado? Faz um sinal. Aqui, tio. Pedro, tudo bem? Entendido? Tá conseguindo acompanhar? Sim, sim, estou Gustavo, eu conseguindo entendi. acompanhar. Beleza, Pietra. Victor, Júlia, Antônio, Lorenzo, Lara, Ana Clara, Lívia. Lívia, a gente vai fazer um exercício agora para ver se consigo sanar um pouquinho das suas dúvidas. Júlia, bacana. A Júlia tá fera, porque Júlia tá fazendo Ana Clara também, porque fizeram Júlia, aquele seu resumo tá maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Obrigada. Cassiana, ok. Sara, Júlia Penela, como tá? Maria Luísa, Bianca, Gustavo, Sara, Gripa, ok. Diego, Pedro Buffon, Laila, Maria Eduarda, Samuel, Rafaela, bacana. Vocês são alunos de aula. Diegão tá treinando, né, Diego? Eu vi você treinando aí, você e seu irmão. Isso aí, cara. Não pode parar, não. Rânia, Samuel, Rafaela, Ana Gabriela. Isso aí, ó. Gabriele, desculpa. Pedro Flores. Tudo ok? Podemos fazer o exercício 4. O 5 eu vou querer realmente que vocês tentem, tá? Literalmente, eu vou querer que vocês tentem, porque ele é muito bom de se fazer. Primeiro, porque ele é do ITA. Segundo, porque ele é um caso, assim, muito, muito, muito legal, porque trabalha com átomos, tá? Que sofrem hibridização e muitas vezes a gente não sabe essa hibridização. A hibridização que está sofrendo. Então, eu vou deixar ele com vocês e vou fazer o 4. Vamos lá. Determine as fórmulas. Tá aí, carbono, lá. Muita atenção nesses dados aqui, ó. Muita atenção a esses dados, ok? Então, veja bem, o que são esses dados? Esses dados, eles são as informações referentes ao número atômico. Com o número atômico do átomo, você faz a distribuição eletrônica para determinar quantos elétrons esses átomos têm na camada de valência. Então, para você determinar isso, você pode fazer a distribuição eletrônica e também você pode simplesmente entender o seguinte: qual a família que esses átomos estão posicionados. Se o átomo está na família 1, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele está na família 2, 2 elétrons. Família 15, família 13, 3 elétrons. 14, 4. 15, 5. 16, 6. 17, 7 elétrons na camada de valência. Só um minutinho. Ah, tá.
Entendi. É o meu celular que tá... Ixi, o celular bugou. E aí, eu tô sem câmera. Vocês estão me vendo ainda aí? Sim, na câmera. Ele Tô. começou. Tá, ele começou a clicar sozinho aqui. Vamos lá, então, ó. Determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam. Se é o mais simples, isso significa o quê quando você vê essa palavra? Quer dizer que aquela fórmula daquele composto é formado pela menor quantidade de átomos que pode existir quando aqueles elementos se ligam. Então, por exemplo, carbono e hidrogênio. Quando aparece o carbono, meus amigos, já a primeira coisa que você tem que saber é o carbono, ele hibridiza, não é verdade? Ele sofre uma hibridização. Todos os átomos de carbono em quaisquer tipos de compostos químicos sofrem hibridizações. Aí depende do que está ligado a esse átomo. Vamos lá. No caso aqui, vou abrir o famigerado Paint, né? Meu companheiro, meu quadro digital. No caso aqui, ele está falando carbono e hidrogênio. Olha só, pessoal. É simples de você pensar. Ó, carbono. Carbono. É um átomo que tem... Deixa eu aumentar a letra aqui, botar 20. É um átomo que tem 24. É um átomo que tem 4 elétrons aí na sua camada de valência, mas lembrando que esses 4 elétrons, na verdade, eles são elétrons, né? Ele vai fazer, o átomo de carbono, ele consegue fazer 4 ligações químicas, mas não é porque existem 4 elétrons livres. É porque quando o átomo de carbono se liga, ele sofre uma hibridização que faz com que ele tenha 4 espaços disponíveis para ligar. Então, o que eu vou fazer? Vou simbolizar os meus elétrons com bolinhas, igual a gente vem fazendo. Então, o átomo de carbono, ele tem 4. Ele faz 4 ligações. A gente sabe que esse átomo de carbono, ele vai se ligar ao átomo de hidrogênio. Correto? O átomo de hidrogênio, vou botar aqui de azulzinho, bonitinho. O átomo de hidrogênio, vou diminuir, botar 18. O átomo de hidrogênio, ele é um átomo que tem quantos elétrons na sua camada de valência? Ele tem 1 elétron na sua camada de valência. Então, se são 4 elétrons, são 4 átomos, logo a gente vai ter, né? Pois eu já sei. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 4. Beleza? Vou completar aqui as ligações. Então, 1 elétron para esse, 1 elétron para esse e 1 elétron para esse. Então, a gente sabe agora o seguinte. A gente sabe que... Vou fazer de verde. Esse par aqui vai formar uma ligação, correto? Olha lá, Lívia, como que a gente vai chegando na geometria. Na fórmula, isso daqui que eu estou fazendo. Qual é o nome disso daqui que eu estou fazendo, pessoal? Estrutura de... Lewis. Isso. Olha lá, ó, mais uma e mais uma. Pergunta que tem referência ao capítulo 10. Qual a hibridização que o átomo de carbono sofre quando ele faz 4 ligações simples? Qual é o tipo de hibridização que o átomo de carbono sofre quando ele faz 4 ligações Eu acho que era simples? SP3.
Quem falou aí o sp3? Eu. Perfeito. sp. Pessoal, isso daqui tem que estar na ponta da... Tem que estar aí, ó. Era quatro sigmas, não é? Isso aí, perfeito, Caio. 4 ligações simples. Toda ligação simples é sigma. Toda ligação dupla é uma sigma e uma pi. Toda ligação tripla são 2 pis e uma ligação sigma, no caso da ligação tripla. Hibridização. sp3, quando todas as ligações são simples. sp2, quando tem uma ligação dupla. E a SP, quando a gente tem uma ligação tripla ou 2 ligações duplas. Beleza? Então tem que estar atento a isso. Vamos lá. Agora a gente vai chegar na geometria. Qual a geometria dessa molécula? Presta atenção. Aí você tem que usar o que a gente aprendeu agora. Quantos átomos formam essa molécula? Ela é uma molécula formada por 5 átomos, não é verdade? Ao todo. Beleza? Sobra elétrons no átomo central? Não. 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 Então vamos lá, para o nosso resuminho agora. Quando a molécula é constituída por 5 átomos e não sobram elétrons no átomo central, qual a geometria para ela? Tétrica. Oi? Tetraédrica? Tetraédrica, isso aí. Eita Cristo. Tetraédrica. Vamos lá. Se o exercício, não sei, eu só tô fazendo aqui de uma maneira geral. Ops. Se o exercício me pede assim, qual a geometria do par de elétrons? Aí você tem que pensar assim, sobraram elétrons no átomo central? Sobrou algum par de elétrons? Não, não sobrou. Logo, a geometria do elétron vai ter que ser a mesma geometria da molécula. Entenderam? Ó a dica aí, ó. Se o exercício te pede qual a geometria dos pares de elétrons, aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui de roxo. Aqui é molecular. Tá? Então aqui é a geometria molecular. E aqui vai ser a geometria do par de elétrons. Ou par eletrônico. Por que que é a mesma? Essa é a ideia. Tá aparecendo certinho para vocês aí na tela de vocês? Isso daqui Sim. que tá? Uhum. Porque no meu Sim, celular tá. aqui tá aparecendo só um pedaço, mas é porque ele tá bugado. Ele começou a clicar sozinho. A tela tá horrível. Entenderam por que que é a mesma? Deu para entender por que que é a mesma? Sim. Porque não sobra um par de elétrons, então aí é a mesma. Beleza, entendido isso, a gente passa para o segundo. Hidrogênio e fósforo. Hidrogênio e fósforo. Bom, aí você pode pensar assim, o fósforo, o fósforo, ele sofre expansão do octeto, né? Ele pode se ligar, por exemplo, a 5 outros átomos, como o PCl5, né? O exemplo que a gente deu anteriormente. PCl5 é um átomo de fósforo ligado a 5 átomos de cloro. Só que nesse caso aqui, eu poderia fazer isso, né? Eu poderia pegar o átomo de fósforo e ligar a 5 átomos de hidrogênio. Só que, deixa eu salvar. Vocês copiaram já isso aqui? Como resposta? Copiaram? Eu vou deletar, hein? Pode apagar? Sim.
Então, vamos lá. A gente tem o fósforo. Ok? Vou fazer de outras cores agora. Tá, deixa roxo mesmo. Tamanho. Ok? O átomo de fósforo. Beleza. Só que ele quer a molécula mais simples. Olha só, o fósforo, ele é um elemento químico. Ele é um elemento químico que tem 5 elétrons na camada de valência. Professor, mas como é que você sabe isso? Família 15 da tabela periódica, 5 elétrons na camada de valência. Ele está ligado a átomos de hidrogênio. Então, veja bem, se ele está ligado a átomos de hidrogênio, fazer de laranja agora os hidrogênios. Se ele quer o menor, a molécula mais simples, então a molécula mais simples, pessoal, ela deve conter o mínimo de hidrogênios. Qual é o mínimo de hidrogênios que eu preciso ter para que o fósforo complete o seu octeto? 3, perfeito. Então, o pH 3. Tá? Então, vamos lá. Os hidrogênios, a gente já sabe. Hidrogênios, temos apenas um elétron na camada de valência. Beleza. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê verdinho? Aqui. Ok. Pã. Passou aqui. Completou também aqui. Completou aqui. Olha que bacana, já estou ficando até mais, né? Vamos lá. Agora a gente tem um problema. Um problema não, né? Uma coisa diferente. Roxo. Qual a geometria molecular? Quantos átomos tem aí? 4. Sobra par de elétrons no átomo central? Qual é a geometria? Sobram. Perfeito. Qual a geometria quando a gente tem 4 átomos e o átomo central sobra par de elétrons? 1, no caso. Piramidal? Piramidal. Perfeito. Vou botar de dessa vez. Então aqui é a piramidal, vou até botar aqui na frente, molecular logo, para não ficar... Eita! Moel. Diminuir. 14. E a geometria do par de elétrons? Tetraédrica. Quem fala de novo aí? Só para eu falar aqui. Tetraédrica. Júlia, para isso. Como que você chegou nessa conclusão? Simples, pelo que a gente já estudou até agora. Logo, a geometria do par de elétrons é tetraédrica, pessoal. Tetraédrica. Aqui, ó, esse par aqui vai contar como um par, uma nuvem de repulsão. Então, é só você pensar que ali é o caso anterior. Lembra do caso do CH4? Que a molécula e o par de elétrons era tetraédrico? Aqui, veja, a gente tem 3, mas sobra um par de elétrons ali. Então, quer dizer, a geometria da molécula considera apenas os átomos que estão ligados, enquanto a geometria do par de elétrons considera tanto os que estão ligados como os pares que estão fora das ligações, né? Os não ligantes. Paraeletrônico. Então, a gente vai ter uma geometria tetraédrica, porque a gente tem 4, né? 4 eixos aí de ligação, tanto para ligantes e não ligantes. Beleza. Perguntar. O que você vai fazer nessa 5? Ó, qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando-se o número de pares de elétrons? Então, a gente já viu, a gente deu as 2 geometrias. A gente já deu as fórmulas, CH4
e pH3, geometria do CH4, tanto para o par de elétrons quanto para a molécula tetraédrica, geometria para o pH3 é piramidal para a molécula e tetraédrica para os pares de elétrons. O que você vai fazer na questão 5? Isso que eu acabei de fazer aqui. Você vai construir a estrutura de Lewis, fazer as ligações, verificar se sobram ou não pares de elétrons no átomo central. Se sobrar, tem uma geometria. Se não sobrar, é outra geometria. Como? No resumo que eu pedi para vocês irem fazendo na hora da explicação. Dúvidas? Porque a gente vai encerrar a aula agora. Oi. Quem me chamou? Aqui, Marina. Fala, Marina. Eu me perdi um pouco na parte do fósforo ser para ele ter 8 elétrons. Ele tá na família 5, certo? Se ele está na família 5, todos os elementos, então fósforo, nitrogênio, né, que são os dois que eu lembro aí de início, fósforo e nitrogênio, eles estão na família 5, perdão, Marina, eles estão na família 15 da tabela periódica, 15, não 5. Todos os elementos da família 15 têm 5 elétrons na sua camada de valência. Então, daí você pensa, se eles têm 5, para chegar a 8, né, que é o que ele precisa fazer, básico, para estabilizar 8, ele precisa fazer mais 3 ligações, certo? Se ele tem 5 para chegar a 8, ele precisa fazer 3. Logo, se ele quer uma molécula mais simples, eu tenho que ter o mínimo de hidrogênios ali naquela molécula. Então, qual é o mínimo de hidrogênios que eu tenho que ter ali para que eu complete os 8, né? As 8 ligações? 3, porque cada hidrogênio faz uma ligação, então cada um dos 3 vai contribuir para que o fósforo conclua ou complete as suas 8. Beleza? Ok, até aí. Aí agora eu tenho que identificar, a partir disso daí, a geometria. Aí fica fácil. Você faz as ligações entre os átomos. Aí você vai ver que 3 elétrons do fósforo vão se ligar aos 3 hidrogênios. Aí dos 5 que tinha, vai sobrar 2. Certo? Então você sabe que... Essa parte eu entendi, eu só não tinha entendido dos 8. Você entendeu agora então por que dos 8? Uhum. É sempre Sim. lembrando assim, qual é o mínimo que ele precisa se ligar para chegar a 8 elétrons. Então, se ele é da família 15, ele precisa fazer 3 ligações, porque ele tem 5 elétrons. Se ele é da família 16, como o oxigênio, por exemplo, ele faz 2. Porque de 6 para chegar a 8 tem que fazer 2. Se ele é da família 17, cloro, flúor, iodo, se é 17... 17 tem 7 elétrons, então eles só precisam fazer 1. Deu para entender? Aí você vai fazendo essas brincadeiras aí. Sobra ou não sobra par de elétrons no átomo central? Ah, sobra, então é geometria. Não sobra, então é outra geometria. Como que você vai saber? No resuminho que a gente fez. Beleza? Então é isso, pessoal. É isso que eu tenho para falar por enquanto. Olha só, dei uma lida no próximo capítulo, tá bom? Para a gente conversar sobre ele nas próximas aulas. Beleza? Então, ó, tchau. Muito obrigado pela aula e até o próximo encontro. Tchauzinho. Tchau, Matheus. Tchau, Esther. Tchau, Júlia. Victor. Victor tá muito calado, Victor. Tchau, pessoal.